Boa noite a todos. Boa noite. Eu gostei, ficou bom. Vocês vão pegar, né? Vamos baixar o pessoal lá do fundo, né? Boa noite a todos. Boa noite. Agora começou a melhorar. É com muita alegria, pessoal, que a Casa de Miramense recebe a todos vocês para mais uma noite de estudos, a muita doutrina espírita. E essa noite nós vamos falar sobre um tema extremamente atual. Na verdade, tem até clichê, né? Qual o assunto do Evangelho que não é atual? Alguém saberia dizer qual? Porque eu particularmente não consigo achar nenhum que não seja. Mas enfim, nós vamos falar hoje sobre um assunto muito interessante: vigiar e orar. E quem vai falar para nós vai ser nosso irmão companheiro Mendes. Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta: tem alguém aqui pela primeira vez na casa espírita ou na casa Miramense? Seja bem-vindo, que Jesus traga o conforto, o esclarecimento que vocês vieram buscar. E não tem jeito da gente começar a estudar o Evangelho do Cristo sem pedir o amparo do Cristo, dos seus emissários na nossa vida. Então convido vocês a me acompanharem numa prece para darmos início às tarefas da noite. Eu digo Jesus, mestre amado, mestre querido, meio rápido da Galileia, que nos encontramos e temos pedidos, Jesus, rogando a tua misericórdia, o teu amparo, para a realização dessa tarefa da noite. Que ilumine Jesus, que ampare Jesus, que faça com que o restante da noite, através de suas palavras, possam plantar sementes em nossos corações, para que elas germinem e nos propiciem a tão necessária reforma inútil. Nos guie pelos caminhos da verdade, para que ela nos liberte da nossa ignorância, da nossa pequenez. Faz-nos fortes, Jesus, de bom ânimo, para procedermos a tão necessária transformação. Que tua paz, Jesus, seja conosco, hoje e agora, por todo sempre, e que assim seja. Boa noite. Boa noite. É uma alegria estarmos aqui novamente. Ultimamente eu tenho feito bastante palestra aqui, né? E alguma coisa eu estou precisando aprender, viu? Mas esse nosso tema de hoje é um tema muito interessante: vigiar e orar. Vamos pedir a Jesus que nos ampare, que envolva os nossos corações aqui, para que a gente tenha um bom entendimento dessas lições que essas duas palavrinhas trazem para nós: vigiar e orar, né? Isso foi dito por Jesus aos seus discípulos. Vigiai e orai, está lá em Mateus. Vigiai e orai para que não caias em tentação. Essa é a passagem. E lá em Marcos tem a mesma passagem com mais uma palavrinha, que é: olhai, vigiai e orai. Então a gente vai fazer uma abordagem aqui a respeito de cada uma dessas palavrinhas, porque essas duas palavrinhas, vigiar e orar, já dá um assunto enorme, uma reflexão assim, sobre vários aspectos. Nós podemos falar uma hora sobre só o vigiar ou só sobre o orar, porque é muito importante essa fala de Jesus. Jesus, né, pedagogo, mestre dos mestres, tudo que ele disse tem um significado muito grande para nós. Então, vigiar e orar para que não caias em tentação. Então, vamos pegar por aí essa palavra tentação. O que seria essa tentação? Nós estamos aqui num plano terrestre, numa caminhada evolutiva. A gente vem de muitas reencarnações, de vários tropeços na lei divina, e olha que nós temos na nossa consciência essa lei gravada. A lei divina está gravada na nossa consciência, e nós ainda temos muita dificuldade em seguir essa lei. A
a gente tropeça muito. Por isso, tem as casas, de um modo geral, as igrejas, né, católicas, né, a igreja evangélica, tem as casas espíritas. Nós tivemos aí os profetas, tivemos a primeira revelação, né, com os 10 mandamentos. Veio Jesus pessoalmente trazer a palavra do amor, nos ensinar que o amor é a chave para a felicidade. Depois veio a terceira revelação, que é a nossa doutrina espírita, abrir o leque dessas palavras que estavam ocultas no Evangelho, porque na época Jesus ainda não tinha condições de falar tudo o que ele precisava, por causa do entendimento da humanidade ainda pouco desenvolvido, né? Mas depois, com esse amadurecimento do nosso entendimento, já veio essa terceira revelação, que é a doutrina espírita, vai nos trazer. Mas ainda nós somos frágeis, a gente tropeça nessa lei divina, mesmo muitas vezes sem saber, sem o conhecimento. Então Jesus, quando diz vigiai e orai para que não caias em tentação, ele estava dizendo para toda a humanidade, para todos nós: vocês ainda precisam estar atentos para que não caiam nessas tentações. Ore. A oração é a melhor ferramenta que nós temos para nos ajudar a ser firme. Mas essa tentação, então, a gente vê a todo momento. A gente se depara com essa tentação no nosso dia a dia, a toda hora. E essa tentação, Jesus não disse vigiai e orai para que você não seja tentado. É diferente, ele disse para que não caias em tentação. Porque a tentação, ela tem seu propósito divino. Ela é importante para nós. Então ele disse, para que não caia, significa para que nós não atendemos às sugestões das tentações. Nós, na nossa fraqueza, mesmo nós ainda não temos uma maturidade suficiente para poder seguir essa lei divina com segurança. Nós temos o nosso livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio ele tem uma função muito importante, além de nos dar a liberdade, mas ele tem a função de fazer com que a gente pense, porque a gente é responsabilizado pelas nossas atitudes. Então ele faz a gente pensar um pouquinho antes de tomar alguma atitude. Mas então a gente está sempre sujeito a cair nessa tentação. Ela está em todo lugar. Então nessa nossa fragilidade, espiritual, essa orientação de Jesus foi para que nós tivéssemos cuidado, sejam prudentes como as pombas, mas esperto, alerta como as serpentes. Então ele sabe que nós ainda somos fracos para poder resistir a essas tentações. Agora essa tentação, vamos começar a falar da tentação. Ela, onde que ela está à nossa volta? Mas como? Qual que é a origem dessa tentação? Ela sai de onde? Todo lugar que eu vou, eu encontro alguma coisa que vai me tentar. E de onde está vindo essa tentação? E aí a gente percebe que essa tentação, ela está dentro de nós mesmos. Nós carregamos as tentações. Nesse processo evolutivo que a gente vem passando, vivendo encarnações e encarnações, adquirindo experiências na vida, experiências felizes e experiências infelizes com as nossas atitudes. Nós temos na nossa bagagem espiritual, na nossa intimidade, uma série de atitudes infelizes que a gente
experimentou nas encarnações passadas. Nós somos orgulhosos, nós somos egoístas, nós somos vaidosos. E para atender essas dificuldades, vamos assim dizer, que aflora na nossa personalidade em alguns momentos da nossa vida, é que a tentação se manifesta. Então a tentação, na verdade, ela é a oportunidade que eu tenho de eliminar da minha intimidade um defeito, uma coisa ruim. Então lá no Evangelho na Epístola de Tiago, lá no capítulo 12, ele fala: bem-aventurado vós que caís em tentação, porque quando fores provado, receberás o reino dos céus. Mais ou menos nessas palavras. Ou seja, bem-aventurada, para Tiago a tentação é uma bem-aventurança. Mas quando é que ela é uma bem-aventurança? É quando eu chego e consigo dominá-la. Então eu posso me sentir bem-aventurado, porque é uma dificuldade que eu tenho na minha intimidade, dentro do meu coração adormecido, que surgiu a oportunidade dela se manifestar. Então essa é a tentação. Ela brota de dentro de mim porque ela viu a oportunidade, chamando a atenção dela. Mas aí, se eu consigo domar essa tentação, aquela vontade de fazer, eu serei bem-aventurado, porque eu venci a tentação. Mas se eu não fizer, eu posso aí estar acrescentando mais alguns problemas para próximas reencarnações aí. Então, essa tentação, ela está dentro da nossa intimidade. Nós adquirimos, armazenamos na nossa vivência de vidas passadas, no nosso dia a dia, com os tropeços que nós vamos dando na lei divina. Então Jesus fala: vigiai essas tentações, vigiai, mas vigiai a si mesmo. Vigiar não é eu tomar conta do outro, vigiar não é eu vigiar a casa do outro, vigiar é eu vigiar o meu coração, vigiar as minhas tendências, vigiar aquilo que eu tenho vontade de fazer, porque aquilo que eu tenho vontade de fazer é exatamente a própria tentação que está dentro de mim. Então eu preciso saber domar essa tentação. E qual é a ferramenta que Jesus nos trouxe para domar essa tentação? O Evangelho. A lei divina, ela é única, ela nos mostra um caminho perfeito para chegarmos aonde nós teremos que chegar um dia, que é nos planos celestes. Mas o Evangelho é a fórmula com que a gente vai seguir essa lei. Jesus trouxe essa fórmula para todos nós, através do amor, através da caridade, da tolerância, da paciência, do autoconhecimento, porque eu preciso me conhecer para eu poder vigiar as vontades que brotam do meu coração e saber na hora certa bloquear, não dar vazão, não deixar que essa vontade se transforme em atitude, em ação, porque aí eu estarei comprometendo a minha caminhada, adquirindo talvez mais alguns anos, mais algumas reencarnações para poder corrigir um momento de descuido meu. Um momento de descuido meu hoje vai me trazer mais algumas reencarnações para eu poder corrigir. Então Jesus já sabia de tudo isso, por isso ele deu essa mensagem para os apóstolos. Então, a tentação, como eu disse, é uma coisa dentro de nós mesmos, é o resultado das nossas experiências, são as nossas fraquezas, é o nosso envolvimento no mundo material, porque a matéria ela é sugestiva, a matéria é agradável, o mundo material é um mundo da porta larga, é um mundo bonito, que nos atrai, porque nós estamos na matéria, então o mundo material nos atrai, mas nós precisamos exatamente, nessa orientação de Jesus,
dá uma segurada nos nossos ímpetos, porque aquelas experiências materiais que estão na nossa intimidade, que nos agradam muito, a todo momento estão sendo chamadas para poder brotar, fazer com que a gente tenha opções por esse lado material e desprezamos o lado do Espírito, que é o lado real, que é o lado da vida, porque o lado material não é vida, o lado material ele acaba, ele é momentâneo, ele é ilusório, mas a vida é contínua. Nós somos imortais e nós vamos carregar a nossa bagagem, querendo ou não. Então, essa bagagem, a qualidade dessa bagagem só depende de nós. Ou eu vou cultivar essas tentações no meu coração, ou eu vou ser bem-aventurado de que essas tentações vão se manifestando e eu vou vencendo a cada uma delas. Mas depende só de nós, de cada um, né? Então, como eu disse, a vigilância não é eu vigiar o outro, eu vigiar a mim mesmo, vigiar as minhas tendências, né? As nossas fraquezas, essas fraquezas consequência dessas nossas vidas passadas, de atitudes que nós vivemos. Nós vivemos vidas passadas de vários aspectos, nós tivemos experiências mil, cada uma muitas vezes mais infelizes do que outras, mas também tivemos as felizes, mas as infelizes são a maioria, porque nós estamos num mundo de provas e expiações ainda. Porque se as nossas atitudes fossem 90% felizes, nós não estaríamos aqui no mundo de prova e expiação mais, a gente já estaria no mundo de regeneração. Então, significa que todos nós estamos no mesmo barco e que cabe a nós trabalhar no nosso coração, na nossa vida, esse caminho para a gente galgar os degraus da evolução, né? E aqui eu até notei umas coisas aqui. Nós que temos ainda uma grande vantagem, que nós somos, a doutrina espírita nos esclarece muito sobre todo o Evangelho. A doutrina espírita vem abrir um leque grande de todas as palavras do Evangelho, de todas as frases do Evangelho, das coisas que estão lá na Bíblia, porque o Evangelho é exatamente o que está na Bíblia, de forma clara para a gente entender. Então nós temos, graças a Deus, uma grande ferramenta que é a nossa doutrina. Então, conhecedores desse Evangelho, à luz da doutrina espírita, é muito maior a nossa responsabilidade. E por isso, nós temos que estar mais vigilantes com relação aos nossos próprios atos, palavras e atos, e atitudes, pensamentos, principalmente os pensamentos, porque é do pensamento que originam os atos, as palavras, tudo vem antes do pensamento. Então, se nós aprendemos a domar os nossos pensamentos, a vigiar esse pensamento, a gente tem um processo já facilitado para vencer as tentações, né? Vigiar os pensamentos quer dizer mentalizar sempre o bem para todos os que nos cercam e para toda a humanidade, evitando assim colaborar para o acréscimo das ansiedades que envolvem todos que nos rodeiam nos dias de hoje. Hoje a gente vive uma vida atribulada, uma vida sempre com pressa, a gente não tem tempo para nada, trabalhando demais, a gente não se lembra do lado espiritual. Então, os nossos pensamentos estão aí a 1000 por hora. E as oportunidades que surgem na nossa vida, ou as coisas que acontecem ao nosso redor, estão diretamente ligadas à qualidade do nosso pensamento. Então eu tenho que começar a vigiar os meus pensamentos. É que se eu ver alguém fazendo alguma coisa contrária à lei divina, ou contrária ao bem, eu já não pegar uma pedra e jogar logo de cara. Então o meu pensamento, de cara, eu penso
como o guarda de segurança que prende, o juiz que julga e o carrasco que dá-se que cumpre a sentença. Assim, em questão de segundos na minha mente. Então isso eu preciso de aprender a domar. Eu preciso de observar. Eu preciso de saber distinguir as coisas. Exatamente. Então, olhai, quando Marcos coloca o olhai antes, esse olhai tem uma importância muito grande, porque o olhar é exatamente o aprendizado. O olhar faz com que eu consiga distinguir que tipo de situação eu estou percebendo ali. Qual é a tentação que vai brotar dali? Então o olhar é o estudo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade são as leis. Eu preciso conhecer as leis divinas. Elas estão na minha consciência, mas eu preciso estudar o Evangelho. Ter um tempo para que eu possa dedicar ao Espírito. Dedicação ao Espírito é um estudo. É saber lidar com as coisas de Deus. É deixar Deus ter o tempo dele na nossa vida, não só a matéria. O Deus material toma 100% do nosso tempo. Então a gente não deixa o tempo para o nosso Deus espiritual. E nós precisamos de deixar esse tempo, porque é através desse conhecimento, desse nosso contato com Deus, com esse Deus, é que nós vamos conseguir ter força e nos orientar bem para poder julgar, não julgar, mas poder distinguir uma tentação. Então a tentação, ela não é uma coisa ruim, porque ela está dentro de nós mesmos e ela faz parte do processo de aprendizado. Mas ela representa as nossas experiências negativas, mas representa as experiências boas também. Então a tentação, a gente entende que ela é uma coisa que vai nos jogar no chão, que vai nos levar para o inferno. A tentação vai nos fazer mal. Mas existe a tentação boa. Por isso é que o olhar é importante, porque eu estudando, eu sabendo lidar com as coisas de Deus, eu vou distinguir que existe o lado bom também. Por exemplo, eu posso ser tentado a ajudar alguém. Eu posso sair de casa com aquela vontade de ajudar na minha mente, no meu coração. E aí eu encontro alguém logo na esquina que me pede um prato de comida, ou me pede uma ajuda. E eu imediatamente, sem pensar, vou e ajudo. Então eu caí numa tentação boa, porque ela veio de dentro de mim, a vontade estava já no meu coração, já estava na minha mente. Eu já estava com vontade de fazer o bem. Então alguém foi direcionado para mim, na hora que eu saí de casa, porque não foi por acaso. Então a tentação nem sempre é uma coisa ruim, principalmente no fato da prova. Então a tentação é uma prova. Eu tenho que provar a mim mesmo que eu já dominei aquela vontade negativa que está por brotar na minha mente, que está lá adormecido no meu coração. A prova de brotar a vontade que não vai me fazer efeito nenhum, porque já está dominado. Então lá, quando o Tiago fala isso, bem-aventurado é o homem que cai em tentação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida. Significa isso. À medida que eu for conseguindo vencer as tentações, eu vou crescendo na minha vida espiritual. Eu vou crescendo no meu processo evolutivo. Né? Então, vigiar os pensamentos. Temos também que vigiar nossas palavras. Vigiar as palavras. Porque de repente brotou na minha boca uma palavra para eu falar para alguém, e essa palavra ela tem um peso como uma arma às vezes para destruir. Então eu tenho que vigiar aquilo que eu vou falar com o meu irmão.
Vigiar as palavras, não só evitando tudo que possa desdobrar o mal, prejudicar o próximo ou exagerar os acontecimentos menos felizes, como também disseminando sempre que possível palavras de carinho, entendimento, ânimo, esperança e conforto. Então eu vigiando as minhas palavras, porque as palavras elas são destruidoras se elas não forem bem pronunciadas. Mas eu posso usar as palavras para consolar alguém. Eu posso usar as palavras para trazer ânimo para alguém. Posso usar as palavras para dar esperança para alguém. Mas posso usar as palavras também para espalhar para todo mundo o mal que alguém cometeu. Eu posso usar as palavras quando eu não sou indulgente com o meu irmão. Quando eu começo a espalhar, mostrar para todo mundo as fraquezas dele. Então é a vigilância das palavras. Eu tenho que pensar bem o que eu vou falar. As fofocas, sair contando as coisas para todo mundo, tudo isso são atitudes que vão fazer com que eu acrescente mais algumas encarnações na minha caminhada, porque são negativas, trazem o peso da desarmonia. E toda desarmonia que eu causo na natureza, eu tenho que ressarcir depois. Então, às vezes, por uma questão de poucos minutos, algumas palavras ditas por mim vão me trazer um prejuízo na minha caminhada evolutiva de mais algumas reencarnações que eu poderia evitar. Por isso, o alerta de Jesus, a vigilância sobre as palavras. Vigiar as minhas ações. Então, eu já não penso, não falo mal de ninguém, mas ainda pratico algumas ações que eu já estou acostumado a fazer. Então eu tenho que vigiar essas ações, né? Vigiar ações a fim de que sejamos sempre instrumento útil na mão da espiritualidade maior, no auxílio aos necessitados. Então as minhas atitudes, vou vigiá-las para que elas sejam sempre no bem, sempre atitudes de cooperação com um companheiro, com um colega de trabalho, sempre atitudes de ajudar alguém necessitado, de ajudar alguém a atravessar uma rua, um idoso muitas vezes com dificuldades. Então atitudes que são ligadas ao bem. Então é um processo de vigilância, porque às vezes eu tenho atitudes negativas de fazer algumas coisas erradas, já desde as minhas experiências passadas, que elas estão ainda nessa minha nova encarnação, mas eu já tenho entendimento para eliminá-las. Então eu tenho que me esforçar, vigiar essas atitudes. Quando eu tiver vontade de fazer alguma coisa, eu dar uma freada antes. É o processo. Vigiar, então, não é só, como eu disse, eu me guardar das coisas, não, mas eu também eu fechar a porta para as coisas ruins, mas também eu abrir a porta para as coisas boas. Então eu tenho que saber discernir o que é o ruim e o que é o bom, porque para quem que eu fecho a porta e para quem eu abro. E é no olhar, no estudo, no aprimoramento dos conhecimentos, é que eu vou conseguir discernir essas coisas. Por isso o Marcos acrescentou o olhar antes do vigiar. Se vigiarmos os nossos atos, evitaremos escandalizar os que nos seguem e confiam em nós. Selecionando palavras, evitamos nossa identificação com o mal, pois, segundo os ensinos de Jesus, o que contamina o homem é o que lhe sai da boca, por proceder do coração. Através do pensamento atraímos o bem ou o mal, pois nos ligamos às faixas vibratórias com eles condizentes. Então, o nosso pensamento é a nossa comunicação. A gente pode receber
as intuições do plano espiritual de espíritos que são inferiores ainda na sua caminhada, espíritos que querem nos derrubar, espíritos que não querem que a gente prospere, que nós caminhemos, que nós conseguimos processo evolutivo, que a gente faça aquilo que está na nossa bagagem espiritual e que eles se comprazem nessas atitudes. Mas esses irmãos, vamos assim dizer, que estão lá do plano invisível, eles só vão nos atingir se a tentação estiver dentro de nós. Se eu não tiver mais, se eu já tiver domado a minha tentação, nenhuma entidade vai conseguir me fazer voltar a cometer o mesmo erro novamente. Então eu posso estar andando na rua e tem uma pessoa ali, vamos dar um exemplo bem rasteiro. Tem uma pessoa ali bebendo uma bebida alcoólica. Ela vai me oferecer, se aceita. Se eu não tenho mais a tentação de beber dentro de mim, já domada, eu vou dizer para ele, não, muito obrigado. Mas se eu ainda tenho esse processo dentro de mim, eu vou aceitar. Então eu aceitei a tentação. E se eu aceito essa tentação, eu estou demonstrando que essa tentação dentro de mim, ela está viva, ela me domina. E aí vai ser o elo de ligação com o mundo invisível, o mundo espiritual para comigo. Então os irmãos que estão do outro lado, que querem me prejudicar, que querem aproveitar da minha fraqueza, eles vão pegar esse ponto. Eles já descobriram que eu tenho um ponto fraco. Mas se eu não caio nessa tentação, eu já não aceito, eu já domei esse processo, para mim não faz a menor diferença. Muitas vezes eu me vejo, eles não vão me atingir, porque eles não vão ter um ponto de conexão. Então o ponto de conexão dos irmãos do plano inferior que querem nos prejudicar com a nossa mente é exatamente as fraquezas que nós ainda temos sem domar. Então a importância de nós nos conhecermos é um outro processo. Eu preciso me conhecer para saber o que eu tenho de corrigir em mim, o que eu tenho de trabalhar em mim, para que eu não caia, que eu não abra a porta para receber esses irmãos que vão me levar a cometer os desatinos na vida. A gente sempre aprende, né, Messi, que as tentações vêm de fora, né? Pois é um engano, porque lá, o que está de fora é o estupim. Mas quando a gente olha, ouvindo, fazendo essa repetição agora, né, como o céu e o inferno está dentro da gente, né? A reflexão tem que ser muito maior. E aí o compromisso é nosso, não importa o que o outro faça. Exatamente. Então está tudo dentro da gente, tudo depende de cada um. Então Jesus, que conhece essas nossas fraquezas, adverte para que nós vigiemos o nosso dia a dia, a nossa vida no dia a dia, e oremos. Oremos é um outro processo, a oração. Oração é uma coisa interessante, porque lá no Livro dos Espíritos é o seguinte, fala da prece. A prece é uma invocação mediante a qual nós, o ser humano, entramos em comunicação com Deus, o nosso Pai, que nos dá tudo o que precisamos, que está sempre de mãos abertas para nos ajudar, que jamais vira as costas para nós, né? É a maneira pela qual, através do pensamento expresso ou em palavras, né, a criatura se liga ao Criador. É o meio de comunicação com Deus e com o plano espiritual superior. Muita gente faz a prece e só fala. É um monólogo. Porque você falar com Deus
você chegar e fazer uma prece, conversar com Deus, dos seus problemas e tal, você precisa de ouvi-lo também. Não é só falar com Ele. Porque muitas pessoas fazem a prece, chega, faz aquela prece, muitas vezes decorada, aquela prece, amém, e já parte para outra. Não espera a resposta de Deus, não. Para você conversar com Deus, você tem que sentar, igual Jesus nos orientou. Entra para o seu quarto e converse com Deus, com o nosso Pai. Entra e fecha a porta. Esse quarto é a nossa intimidade, é o nosso coração. Eu preciso de sentar, entrar para dentro de mim e conversar com Deus. Não tem receita de bolo, não tem prece escrita que eu tenho que falar bonito, eu tenho que falar rebuscado, nada disso. A prece que eu tenho que falar com Deus é eu conversar com Ele do meu jeito. O que eu consigo falar com Ele? O que eu tenho que falar com Deus? Nós temos que pensar nisso. Porque, por exemplo, se Jesus se materializar aqui agora, será que nós sabemos o que nós vamos falar para Ele? Ou nós vamos ficar meio espantados com a situação? Não vamos saber nem falar. Então, para conversar com Deus, nós precisamos de refletir, sentar, parar. Eu vou falar o que com Deus? O que eu estou precisando de falar com Ele? E aí eu falo, refletindo, e falo aguardando a resposta que Ele vai me dar. E essa resposta vem. Eu vou dormir, por exemplo, à noite, faço a minha prece, mas eu não faço aquela prece que muita gente faz, né? Pai nosso está no céu, amém, joga a coberta na cabeça e dorme. Não, eu vou fazer uma prece calma entre eu e Deus e vou refletir sobre essa prece. À medida que eu vou falando, eu vou refletindo, porque eu vou recebendo a resposta de Deus. Em cada uma das frases que eu falar, eu vou receber uma resposta. A minha mente vai captar as energias que Deus está enviando para mim. E eu vou ter um sono tranquilo e vou ter as respostas muitas vezes nesse próprio sono. Eu vou ter em sonhos as respostas de Deus. Deus vai me falar através do meu sonho, através dos espíritos superiores que estão, meu anjo de guarda, o anjo de guarda da minha casa, aqueles espíritos que são encarregados de transmitir a vontade do Pai, vão trazer para mim as respostas daquilo que eu preciso. E nós podemos ter certeza disso. Eu tenho certeza disso, porque isso já me aconteceu várias vezes em questões profissionais. Olha só, eu sou técnico, né? Eu trabalho em área técnica e muitas vezes tive problema no dia a dia de resolver problemas técnicos, problemas complicados, em que eu fazia minha prece: oh, me ajuda, estou precisando, meu anjo de guarda é da minha profissão, me ajuda, eu tenho que resolver isso, como é que eu vou fazer? Eu não estou enxergando a solução. E eu sonhava com a solução. Isso me aconteceu mais de uma vez. Eu acordar de madrugada assim com a solução, rapidamente escrevia no papel para não esquecer. No outro dia chegava lá, abria o sistema lá no computador, é isso aqui, encaixava direitinho lá e funcionava o processo. Isso já me aconteceu várias vezes. Mas é porque é uma prece que você faz confiante, confiando. Não é uma prece que faz decorada, que a gente sabe que tem que fazer prece, então uma prece eu já decorei, eu vou falar, pronto, e vou dormir. Não, essa prece não tem muita valia, mas aquela prece que fala com sentimento. Você vai conversar com Deus, pedir para Ele proteção, ajuda, confessar para Ele que você está incapaz de resolver o seu problema, de ver uma solução, e pede ajuda, mas reflete com calma, com paciência, e a ajuda vai aparecer. Então, esse orai é exatamente isso, eu conversar com Deus no momento em que eu tenha uma tentação brotando na minha alma e que eu não consiga resistir, que eu ainda estou tendo dificuldade para resistir. Então eu vou fazer a minha prece: ó Deus, me ajuda. Eu não quero fazer isso, mas está difícil de eu segurar a vara.
e aí ele vai me dar uma força. A espiritualidade superior vai me dar força de energia, vai me mandar energias positivas, e eu vou conseguir resolver o processo de recusar aquela tentação, aquela ideia que está sendo sugerida a mim e que está agradando meu coração, porque está surgindo uma ideia ali e que está encontrando a mão aberta no meu coração, a mão estendida, agradável ali para aquela ideia. Então eu preciso de cortar o vínculo. E se eu tenho muita dificuldade, Deus vai me ajudar, Deus vai me dar condições de resolver meu problema. Então, a qualidade da prece, né, eu falo lá no Livro dos Espíritos, está dizendo o seguinte: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 5. A oração, sendo uma ligação da criatura com o Criador, é a este que deve se reportar, sendo desnecessário ser feita à vista dos homens. Não preciso de fazer uma oração para que todo mundo veja. A gente vê muitas pessoas gritando prece a Jesus, né, para todo mundo ouvir. Não é necessário nada disso, né? A oração, sendo uma ligação da criatura com o Criador, é a este que deve se reportar, é a este que nós devemos nos reportar, né? Desnecessário ser vista pelos homens. A qualidade principal da prece é a clareza. Uma prece, eu tenho que falar com Deus o que eu estou sentindo mesmo, ser honesto. Não adianta eu querer bancar o esperto com Deus, porque Ele não vai cair na minha onda. Ele sabe o que eu estou querendo, Ele sabe o que está se passando comigo, mas Ele quer que eu me reporte a Ele, considerando Ele como Pai, com o respeito de Pai que Ele é. Então eu tenho que ser honesto, falar aquilo que eu estou sentindo. A prece tem que ser clara. A prece deve ser feita em secreto, não devendo nos colocar em evidência quando oramos, né? A qualidade principal, então, ela é ser clara, simples, concisa, sem fraseologia inútil. Não é pela multiplicidade das palavras que a minha prece vai ter mais valor do que a outra. Eu posso falar uma prece de 2 palavras. Tem a história do senhor que estava no hospital, abandonado, doente, mas antes ele passava na igreja todo dia, no horário certinho do trabalho, ele passava lá e falava: "Ó Deus, aqui é o Zé", e ia embora. E quando ele adoeceu, estava lá no hospital sozinho, ninguém ia lá visitar, apareceu uma mulher, de noite apareceu uma figura lá e falou para ele: "Ô Zé, eu sou Deus, vim aqui te ver." E foi embora também. Então, é isso aí. É a gente ter essa confiança de falar com Ele do jeito que nós conseguimos falar. Eu não preciso de procurar as preces rebuscadas, palavras bonitas, porque não adianta nada disso. A prece, o principal caráter dela é a humildade, é o ser honesto, falar o que realmente eu sinto, né? Seja o que for que a gente pedir na prece, nós vamos obter. Concedido vos será o que pedirdes, está em Marcos capítulo 11. Deus sempre nos atende os pedidos, mas é claro que esse atendimento só ocorre conforme a nossa real necessidade e merecimento, e na medida em que nossos pedidos não visem a satisfação de meros caprichos ou futilidades. Então, como eu disse, eu tenho que ser sincero, eu estou passando uma necessidade, eu vou pedir a Deus ajuda. Não adianta eu querer fazer prece para mim ganhar na loteria.
coisa que Deus não vai atender. Aliás, nem vai chegar nele essa prece, né? Eu vou pedir futilidades, pedir coisas supérfluas na minha vida. Eu tenho que ser humilde o suficiente para pedir o que eu realmente preciso. Porque mesmo assim, eu pedindo o que eu preciso, às vezes eu peço o que eu acho que eu preciso. E se eu pedir o que eu acho que preciso, também muitas vezes não vou ser atendido, porque o que eu quero muitas vezes não é o que eu preciso receber. Deus não vai me dar aquilo que eu quero, Ele vai me dar aquilo que Ele acha que eu devo receber, o que vai ser bom para mim, o que vai ter utilidade na minha vida. Então, todas essas reflexões nós temos que fazer, é o vigiar. Nós temos que vigiar, inclusive, a nossa conversação com Deus, sermos honestos com Ele, porque isso é uma coisa que impulsiona a outra. O olhar vai nos trazer conhecimento, o vigiar vai nos permitir distinguir coisas boas e coisas ruins. Eu posso evitar, eu vou tentar evitar as coisas ruins, aproveitar as coisas boas e, dentro do possível, as coisas ruins que eu puder modificar para melhor, transformar em bem, eu posso fazer também. E aí eu tenho a prece. Cada vez que o meu olhar vigilante se expande, mais eu vou utilizar a prece para que eu tenha apoio de Deus, da espiritualidade superior, para que eu tenha esse apoio para eu conseguir não cair. E cada vez que eu tenho esse apoio, mais eu me fortaleço para poder continuar vigilante. E a minha vigilância vai cada vez abrindo esse leque de coisas que eu vou eliminar da minha personalidade, as coisas viciosas de outras vidas, mas vou acrescentar muitas coisas boas também nesse processo. Então é uma roda. A vigilância me permite trabalhar em mim as coisas negativas e acrescentar as coisas boas. E a prece me fortalece nesse processo. E o olhar me esclarece cada vez mais a verdade. Cada vez mais eu fico sabendo exatamente como fazer as coisas, o que eu devo fazer, o que eu devo me preocupar, o que eu devo aceitar, o que eu posso modificar dentro dos conhecimentos. Se eu não tiver conhecimento nenhum, eu não vou saber transformar uma invirtude numa coisa boa. Eu não vou ter ferramentas nem conhecimento para poder transformar o mal no bem. Eu posso transformar o mal no bem. Deus faz o bem através do homem. Todo o mal que é feito aqui na terra pelo homem, Deus aproveita também para tirar dele o lado bom. Jesus disse: o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo acontecer. Ou seja, o que ele quis dizer? Todo mal tem seu lado instrutivo, tem o seu lado pedagogo, o seu lado que nos ensina alguma coisa. Mas é um mal, mas ele nos ensina. Por isso é que ele é necessário, porque através de coisas que eu vejo que são ruins, eu aprendo a não fazer a mesma coisa, eu aprendo a ensinar para meus filhos que aquilo não deve ser feito. As consequências que acontecem, que advêm do mal, transformam muitos corações, muitas vezes, no processo de benevolência, de caridade. Mas ai daquele que é o responsável por aquele mal. Ele vai ter o processo de resgate dele doloroso. Mas o mal, ele é necessário. Então, Jesus, ele veio nos dizer, tudo é aproveitado.
mas depende de cada um de nós, do nosso olhar. O nosso olhar é esse vigiar. Esse nosso olhar, cada vez mais esclarecido, vai nos permitir ter uma visão mais correta e mais próxima da verdade, que vai nos permitir então cultivar essa verdade, transformar alguns sentimentos ruins em sentimentos bons, e com isso a nossa caminhada vai acontecendo, a gente vai crescendo no processo evolutivo. Então esse vigiar e orar, a gente vê essas duas palavrinhas, ela traduz um ensinamento muito grande do Evangelho de Jesus. Um grande ensinamento. E se vocês puderem pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, nessas questões de prece, essas questões da influência dos Espíritos na nossa vida, vocês vão ver que vão ter muitos esclarecimentos importantes para que a gente possa refletir nas atitudes que a gente toma na vida. Então, a prece, ela é dirigida, nosso pensamento a Deus, ela sempre vai ser atendida. Não vai ser nunca negada a nós um pedido justo. Deus não faria isso, né? E os tipos que essa prece pode ser? Nós podemos ter prece de agradecimento. A prece de agradecimento é uma prece muito importante. Eu agradecer a Deus. E poucas pessoas agradecem, sempre pedem, mas o momento de agradecimento às vezes fica esquecido. Eu tenho que agradecer a Deus toda manhã por eu estar vivo ainda e ter uma oportunidade de trabalho disponível ainda. Tem mais um dia de vida. Cada dia de vida é uma bênção para cada um de nós. O nosso momento mais importante é esse momento agora que nós estamos vivendo. É o agora. Porque o segundo atrás ele já não existe mais. E o segundo seguinte ainda não chegou. Eu não sei se eu vou conseguir estar vivo no próximo segundo ou no próximo minuto. Então esse agora que eu estou com clareza vendo, vivo, falando, é o momento mais importante dessa minha encarnação. Então eu tenho que fazer dele o melhor possível. Então eu não vou aproveitar esse momento que é o melhor da minha vida, porque é aquele que eu estou vivendo, para poder fazer o mal, para poder pensar no mal, para poder perder a oportunidade de caminhar um pouco mais no meu processo evolutivo. Então é uma questão de inteligência. Então a prece de agradecimento é importante. Agradecer a Deus de cara, de manhã cedo, por eu ter mais um dia de vida. Graças a Deus eu tenho mais uma oportunidade. Muitas coisas eu posso fazer nesse dia. Muitas coisas eu posso consertar nesse dia que até ontem eu estava fazendo errado. Porque eu posso ter tido uma convivência espiritual durante o meu sono que eu amanheci com umas ideias diferentes. E essas ideias diferentes muitas vezes é uma corrigida na minha atitude. É uma forma de caminhar melhor. É um aprendizado que eu fui levado em sonho, no desdobramento do sono, para aprender. Então é um dia especial. Esse dia é o melhor que eu tenho. Eu estou com um livro aberto em branco para escrever nele. Escrever uma nova etapa. Então agradecer a Deus pela saúde, agradecer a Deus pelo nosso emprego, pela nossa família, porque a família é o melhor lugar que nós também estamos. Porque quando essa nossa reencarnação, ela foi trabalhosa. Lá no plano espiritual, nosso processo reencarnatório, espíritos avalizaram a nossa vinda para a Terra, a nossa reencarnação, apostaram na nossa boa vontade e nós temos que agradecer essa oportunidade que nos deram. Então a prece de agradecimento é importante. A prece de louvor.
é outro tipo de prece. Louvar a Deus. Reconhecer Deus como Pai. Reconhecer a nós como filhos, dependentes dele, desse Pai. Reconhecer Deus como Pai bondoso, como Pai que não vira as costas para nós, mesmo que nós viremos as nossas costas para Ele como filho pródigo. Ele é um Pai bondoso que nos atende a qualquer momento. Então nós temos que louvá-lo. Os mandamentos, o primeiro mandamento da lei, amar a Deus sobre todas as coisas. A prece de louvor a Deus, o momento de louvar esse Deus, esse Pai, é importante que a gente faça. E a prece do peditório, né, que é a mais comum, que a gente só faz ela de um modo geral, a gente só está pedindo a Deus, me ajuda no meu emprego, me ajuda. Minha filha ali está com dificuldade na escola, dá uma força para o meu filho lá passar no vestibular, e a gente vai só pedindo, mas jamais faz esses outros dois tipos, que é o agradecer e o louvar. Então nós precisamos dar tempo, vamos louvar a Deus, de vez em quando sentar lá antes de dormir, falar: Deus, meu Pai, agradecido, sou muito agradecido por estar aqui nessa encarnação, reconheço, né, sua grandeza, sua bondade infinita, e assim por diante. Então nós temos que fazer os nossos louvores. Uma vez, o nosso culto no lar é uma forma de louvar a Deus. Vamos agradecer, vamos conversar com Ele, com a família reunida, é a melhor forma que tem. Toda semana a gente tem um horário lá, no dia da semana. O agradecimento a gente pode fazer quando nós levantamos de manhã, agradecer pela noite que tivemos, por algum ensinamento e proteção que tivemos dos nossos antigos, dos espíritos superiores, e pelo dia que se abre à nossa frente para mais uma oportunidade. Agradecer, pedir também no momento de dormir, a prece a Deus, pedindo que nos proteja no nosso sono, porque nós sabemos que durante o nosso sono nós estamos livres no plano espiritual. E se nós estamos livres no plano espiritual, não podemos estar livres sem proteção, porque nós temos muitos inimigos no plano espiritual. A nossa vivência de várias encarnações para trás aí, nós cultivamos amizades e inimizades. E no plano espiritual pode ser que nós nos deparemos com inimigos espirituais. E se nós estivermos sem a proteção divina do nosso anjo de guarda, nós podemos ser prejudicados por esses irmãos. O problema da sintonia é que eles estão na sua sintonia porque vocês são ligados. Vocês têm ligação do passado. E eles estão te acompanhando muitas vezes. E eles estão lá na boca, na beirada da sua cama, esperando você desdobrar. Então, essa proteção do anjo de guarda, para que nos leve para lugares mais felizes, para aprendizados, é uma forma de oração importante. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer. Eu, na hora que eu vou dormir, eu peço Deus dois filhos, Deus dois netos, Deus três. Tá. Aí eu venho e começo a pedir os meus irmãos desencarnados, falando de você. Entendeu? Aí, tá certo? Ou eu fiz então que eu gosto de fazer a oração. Não, você vai fazer sua oração, pedir a Deus aquilo que você acha importante. Você vai pedir pelos seus filhos, é importante você pedir para eles proteção, para os seus netos, para os desencarnados também precisam de oração. Os desencarnados precisam de prece para que eles possam estar bem no plano espiritual, estar bem assessorados lá, bem acompanhados. Então não tem nada de errado, não. Certo? Obrigada. Alguma pergunta? Então, eu agradeço a atenção de vocês. Pode falar, por favor, desculpa. Queria só fazer uma observação. Sim. O tema é muito pertinente. Um minutinho só que eu vou roubar, até que eu estou vendo que o tempo está se esgotando.
que é a questão do quanto a gente tem que estar ou consegue estar preparado para as respostas que a gente recebe para nossas preces. E tem uma passagem do filme, eu só vou citar ela aqui, em que a pessoa é questionada e ela fala o seguinte: eu pedi a Deus amor, Ele me deu pessoas para ajudar. Eu pedi a Deus força, Ele me deu obstáculos para vencer. Eu pedi a Deus sabedoria, Ele me deu problemas para resolver. E aí ele finaliza: minhas preces foram atendidas. Porque o nível de evolução dele no contexto era possível fazer com que ele percebesse que a resposta que ele teve foi uma resposta condizente com o que ele pediu de fato, mas com o desafio que ele tinha que cumprir para poder enxergar que ele teve as preces atendidas. Acho que muitas vezes a gente não está preparado para isso, né? A gente pede, recebe, mas sem conseguir enxergar que recebeu aquilo que pediu, mas não da maneira como a gente queria visualizar ou materializar aquilo que a gente pediu. Perfeitamente, é isso mesmo que o nosso irmão falou aí. A gente recebe ajuda e muitas das vezes a gente não compreende essa ajuda, porque a gente acha que nós estipulamos que ajuda que nós queremos, e Deus sabe como nos ajudar. No caso de eu pedir amor, Ele vai me colocar pessoas difíceis, exatamente porque o amor é uma virtude. Toda vez que eu pedir uma virtude, Deus vai me dar uma oportunidade de cultivar essa virtude no meu coração. Então, se eu pedir amor, Ele vai pôr as pessoas difíceis para conviver comigo, onde eu posso exercitar o amor com elas. E aí eu vou adquirir essa virtude dentro do meu coração. Então, é exatamente isso que ele falou ali. Deus nos dá as respostas que precisamos, mas não resolve o nosso problema, não. O problema nosso, nós temos que trabalhar para conseguir resolver. Ele vai nos dar as oportunidades, as ferramentas necessárias, mas o trabalho tem que ser meu. Certo? Obrigado a vocês pela atenção. Chegou o final do tempo ali. Boa noite. Nós é que agradecemos. Pessoal, no Evangelho segundo o Espiritismo, os capítulos 27 e 28 tratam sobre o assunto da prece. Esse tema de hoje foi muito providencial, principalmente para o momento que todos nós vivenciamos, porque vemos sido bombardeados a todos os instantes por notícias assim pesadas, situações de muito desequilíbrio, agitações do dia a dia, e a prece é uma senhora ferramenta para que nos ajude a realmente passar por isso. Eu recomendo que vocês leiam, são capítulos pequenos, o 27 e o 28 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e o 28 ele começa explicando o Pai Nosso. Muito bom, excelente. Vamos aos recadinhos rápidos. Nós temos o seminário litero-musical Memórias do Suicida, do livro Ivone Pereira, que ocorrerá no dia 27/5, a partir das 18h30. Os ingressos estão sendo vendidos na recepção, maiores orientações lá. E esse evento ele tem por objetivo ajudar nas obras da casa. Vocês estão vendo o que a gente está fazendo, mas cada dia a gente precisa mais e mais de vocês para que a coisa efetivamente possa fluir melhor. A casa ela oferece a implantação do Evangelho no lar. Maiores informações, procurem a recepção. Existe uma equipe preparada que visita o lar de vocês e ajuda na implementação desse Evangelho no lar, que é uma ferramenta extremamente importante. Sempre foi, mas nesse momento de turbulência, como diz o irmão que a gente tem, de efervescência espiritual e consequentemente de emoções, ajuda muito. A casa também oferece atendimento fraterno às segundas e quartas-feiras. É só deixar um nome na recepção a partir das 19h. E também nas quartas-feiras a orientação espiritual, no mesmo horário, às 19h, deixa um nome. Ok? Hoje eu quero fazer uma prece um pouquinho diferente, que eu peço a vocês que me acompanham, agradecendo a Jesus pela oportunidade de hoje. E lembrando que daqui a 2 dias
nós lembraremos aqui na terra o retorno do Cristo ao plano maior, que para nós teve que acontecer de uma maneira forte para que pudéssemos lembrar dos seus ensinamentos e, entre aspas, teve que chocar, porque nós ainda somos muito endurecidos, muito embrutecidos nos nossos pensamentos e nos deixamos levar pela vigilância. Então a mensagem teve que ser forte. Graças a Deus por isso. Então vamos lá? Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja o teu sagrado e bendito nome. E venha a nós o vosso reino, que é de amor e bondade. E seja feita sempre a tua vontade, Senhor, e não a nossa. Assim na terra quanto nos fundos que criaste. O alimento do Espírito, Senhor, e da matéria nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas imperfeições, à medida que aprendemos a perdoar. Mas não nos deixeis, Senhor, de toda a vida, incidir nos mesmos erros de outrora, pois sois o reino, o poder e a glória, Pai querido, para todo sempre. Meus irmãos queridos, graças a Deus pela oportunidade. Aqueles que ainda necessitarem do passe, por favor, formem uma fila à direita, em silêncio. Vão em paz e paz profunda a todos.